Se você tem esses dentes, no caso é um dente em questão manchado bem na frente, esse é um caso bem específico que eu quero mostrar hoje para vocês. Esse incisivo central apresenta essa região da gengiva escurecida e essa era a queixa principal do paciente. Óbvio que ele tem outros fatores a serem levados em conta, mas eu quero falar especificamente sobre isso. Uma visão do sorriso chama atenção porque muitos pacientes ao sorrir, o nível da gengiva cobre essa parte aqui. Então a gente chama de sorriso um movimento labial que vai cobrir o dente. Então não teria nenhum problema, seria uma questão estética. Muitos pacientes têm isso e não se importam. Mas esse paciente em questão, quando ele sorria, ele tinha um movimento labial muito grande, que a gente chama de sorriso gengival. E isso incomodava tanto pelo escurecimento dentário, como também incomodava pelo tamanho do dente. Esse incisivo aqui tem um tamanho diferente desse incisivo. O ideal, quanto mais próximo, né, quase que irmãos gêmeos, né, a gente brinca, eles têm que ser o mais simétrico possível para que seja um sorriso mais estético. Muito bem, então a mudança de cor foi gerada por alguns fatores, né? Provavelmente o tratamento de canal escureceu com o tempo a raiz dentária, o nível de gengiva talvez mais fino, a fratura, né? Para nossa surpresa, quando a gente removeu a coroa, ele tinha uma fratura e tudo isso foi contaminando a raiz e escurecendo o dente. Foi feita então uma extração, no mesmo momento da extração foi feito o enxerto de gengiva, a gengiva do paciente, foi feito o enxerto com um biomaterial que a gente adquire na indústria. Então para que isso? Para dar volume para poder receber o implante. No caso ele optou por um implante de zircônia, seria tema para uma outra conversa, por que foi utilizado o implante de zircônia, mas o objetivo hoje é mostrar a dificuldade que nós temos em recompor isso aqui, que a gente chama de papila. Quando você faz um implante, manter o nível da papila, ganhar gengiva como a gente está ganhando no caso em questão, vocês vão ver no final do resultado, isso é a grande dificuldade que temos num trabalho como esse. E a outra grande dificuldade é que é um paciente de sorriso gengival, ele mostra muito o sorriso, então tem todo um cuidado, toda uma abordagem e um tempo de tratamento bem maior. Nessa visão por cima, já feito o enxerto e instalado o implante, isso que a gente busca, uma área, um contorno de gengiva bem volumoso, pensando a longo prazo, pensando que esse paciente vai passar uma vida inteira com esse implante sem correr risco de perder, porque quando a gente não faz esses enxertos, os riscos são maiores, fica com uma estrutura muito fina, tanto de osso como de gengiva, correndo o risco de migrar dessa gengiva, se movimentar e expondo novamente aquele tecido, no caso a raiz e agora no caso o implante. Então colocar enxerto é fundamental nessa fase do tratamento, ganhando volume, sempre pensando no longo prazo. Nessa foto a gente pode ver que foi instalado o provisório, mas o provisório não foi preso aos dentes vizinhos, no caso o incisivo lateral e o incisivo não foi preso no implante, foi preso nesses dentes vizinhos. E por quê? Porque eu preciso de um travamento, uma força X do implante no osso. Como isso não aconteceu, a gente deixa um período para poder colocar a prótese presa no implante. Mas veja que até nessa visão frontal já dá para ver que houve ganho de gengiva. A gengiva que estava num nível totalmente diferente nesses dois dentes incisivos centrais, a gente já ganhou gengiva na própria cirurgia de enxerto. Aqui é uma visão radiográfica do implante de zircônia, no caso, e esses pequenos parafusos foram os parafusos que foram utilizados para fixar a membrana. Esses parafusos foram removidos no segundo momento, já não se encontram em boca, mas eles são muito importantes na fase de enxerto. Aqui a gente tem uma vista por cima, os outros dentes já preparados, né? Tanto o canino, o lateral, o outro central, o outro lateral e o canino, todos esses dentes já tinham materiais restauradores, eles tinham resinas e foram refinados, foram removidos e vão receber cerâmicas, né? Uma visão que a gente chama de oclusal, uma visão vista por cima do implante, né? O contorno gengival, tinha uma gengiva bem saudável, que era a questão do enxerto que a gente estava comentando há pouco, o ganho de volume, né? Isso é fundamental a longo prazo. Mas a grande questão eu estou recebendo facetas de cerâmica em todos esses dentes aqui que eu estou riscando novamente. E esse dente central não é um dente, é um implante. Então o que a gente faz nesses casos? Faz uma coroa para esse dente e desgasta como se fosse um dente para receber facetas de porcelana. Na próxima foto vocês vão ver exatamente isso. Muito bem, nessa foto a gente vê exatamente isso, né? Os dentes preparados, uma visão frontal, e o dente sobre o implante, a coroa sobre o implante,
do mesmo jeito, desgastado para receber uma faceta de porcelana, mas também pintado. A cor dele, veja que a cor não é essa cor que vem do laboratório. Você está sendo pintado para ter o que a gente chama de substrato. Um substrato parecido com o dos dentes naturais, para que quando a gente semente o trabalho definitivo, fique todo mundo muito parecido. Algumas outras mudanças foram feitas também. Tamanho de canino. O canino aqui já não é tão curto como no estado inicial, né? A gente fez recontorno gengival, desses dentes. A fase de provisórios foi muito importante para a gente definir, ver esses pequenos detalhes. No próximo passo nós vamos ver agora os provisórios. Durante essa fase de provisórios, uma coisa nos chamou a atenção. Esse pequeno black space. Veja que tem um escurecimento da gengiva, um contorno inadequado. Então veja o quanto o provisório é importante no trabalho estético. Não dá para você, uma exigência, né, de alta performance do paciente, você partir direto de um preparo dentário para colocar o definitivo. Então aqui foi feito um refino de preparo para que quando as cerâmicas chegassem em posição, nada disso fosse perceptível. Aqui uma visão das facetas já de porcelana, sobre o modelo digital. A gente tem trabalhado sempre com tecnologia digital, facilita muito o trabalho da gente, muito mais previsibilidade, velocidade também, mas em trabalhos estéticos esse padrão não tem como você ter grande velocidade, porque são muitas provas. E nessa foto, o caso finalizado. Veja que aquele escurecimento que a gente tinha do dente, do incisivo central, nessa região, já não tem mais. Aquele contorno da papila gengival, né, que tinha um black space, como eu comentei, já não temos mais. Isso foi visto porque passou por um provisório e a gente viu que estava faltando esse refino de preparo. Ao mesmo tempo, a cerâmica é bem vantajosa em relação a isso, né? A tensão superficial da cerâmica é totalmente diferente do trabalho feito em resina, né? Bem mais favorável. Aqui uma vista do sorriso, né? Que ele pode agora rir tranquilamente, sem chamar atenção, né? Tanto no sentido do escurecimento, como também na comparação entre o tamanho dos incisivos centrais. E aqui uma visão comparativa de como ele chegou e o resultado final. Tamanho de dente diferente, aqui tamanhos iguais. Caninos mais curtos, aqui caninos mais longos, condizente com o sorriso dele. O escurecimento que ele tinha nessa região aqui já não tem mais. Então são fatores que foram feitos principalmente através de plásticas gengivais, enxertos, implante, faceta. Veja que no único trabalho a gente envolveu faceta de porcelana, implante de zircônia, provisórios, enxerto, muita coisa envolvida para poder chegar a esse resultado. Então é isso. Se você gostou do caso clínico, quiser receber dicas e orientações tanto dessa parte estética como a parte de saúde oral, basta seguir a clínica que nós vamos estar sempre dando dicas bem interessantes.